Ele tava quase puxando meu braço, assim. E aí, o que ela fez? Ela tirou o sapato dela e atacou na cabeça dele. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais mudanças e coisas que eu tive que aprender para que eu conseguisse me adaptar à vida no Egito. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela e eu morei no Egito durante 2 anos. Eu tenho uma empresa de marketing e trabalho remotamente enquanto viajo pelo mundo, né? Então, sou nômade digital e escolhi viver no Egito por um período junto com a minha família. Inicialmente eu fui sozinha e logo após a chegada e a adaptação no Egito, minha família se juntou comigo e nós vivemos lá durante 2 anos. E durante esses 2 anos eu aprendi, obviamente, muita coisa. Eu fiz um vídeo aqui explicando por que eu fui morar no Egito. E eu vou contar um pouquinho sobre os principais desafios, né, que eu tive que ajustar para que eu conseguisse ter uma vida normal ali, né. Então a primeira, que foi assim de cara, né, que me chamou a atenção, foi a questão que as pessoas ali, elas vão cuidar muito, mas é muito mesmo, da sua vida, né. No geral ali, aí eu falo, não pode generalizar assim. Todos os egípcios que eu conheci, e não foram poucos, eram assim, muito fofoqueiros, né? Muito fofoqueiro. Era uma coisa assim que extrapola até a normalidade, né? Assim, eles cuidam da vida do outro de uma forma até doentia, assim. Falar, não, mas no Brasil também a gente tem essa mania. Não desse jeito. Realmente, no Brasil, a gente tem, lógico, pessoas que cuidam da vida dos outros. Mas não é na mesma intensidade que acontece no Egito. Assim, eu fiquei muito assustada com aquilo, tá? As pessoas vão saber a hora que você recebeu uma visita, a hora que a visita foi embora. Elas vão saber com quem você mora, o que você faz, de onde você é. Elas vão cuidar de tudo, sabe? Elas sabem de tudo. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez a gente tava eu morava com minha mãe, com meu irmão, depois meu marido se mudou pra lá também. E quando ele chegou, as pessoas que faziam transporte lá na cidade, né, começaram a me perguntar, quem é esse aí? Né, o que ele tá fazendo na sua casa? Sabe, gente, eu não dei intimidade, não dei ousadia pra ninguém ficar cuidando ali da... Mas eles perguntavam, qualquer visita que a gente recebia, qualquer pessoa, eles ficavam fazendo perguntas, se a gente viajava, eles ficavam perguntando que dia que a gente ia voltar, se ia demorar, se passasse um dia, eles diziam, você não falou que ia voltar tal dia. Sabe assim, uma coisa absurda. E aí um dia a gente fazia muita compra online lá, né? Como a gente não tinha carro e pra cidade principal era longe, então a gente fazia muita compra online. E aí o rapaz chegou pra entregar essa compra, a gente não tava em casa. E o rapaz da portaria disse que a gente estava almoçando no restaurante X. Como que ele sabia que a gente estava almoçando no restaurante X? Eu não sei. Eu sei que o rapaz da empresa lá do e-commerce chegou pra fazer a minha entrega no restaurante. E eu perguntei pra ele, mas como você sabia que eu tava aqui, né? Era longe da casa, assim, gente, não tinha cabimento, sabe? Ah, fulano me disse que vocês estavam aqui. Então, assim, nesse nível de fofoca, assim, eu desconheço. Se alguém conhece uma cidade ou uma região do Brasil que é assim, coloca aqui nos comentários, porque eles cuidam demais da sua vida, assim, demais. Eles fazem fofoca, especulação, eles sabem da vida de todo mundo, de todos os vizinhos, uma cidade inteira, uma cidade. Eles sabiam da vida de todo mundo. Com quem fulano casou, com quem separou, quem recebeu em casa, quem tá de caso com não sei quem, a pessoa fica mal falada, todo mundo vai saber o que foi que ela fez e a cara dela é arrastada lá, porque todo mundo sabe, né? É um boato que vai se espalhando assim, coisa de louco. Assim, uma coisa de louco. Segunda coisa, que isso foi, nossa, um saco pra me acostumar, é que eles usam demais o telefone. As pessoas vão te ligar pra qualquer coisa, sabe?
É assim, você vai... Ó, eu vou dar um exemplo. Primeiro que as pessoas usam o telefone, ligação, sabe as ligações, aquelas que a gente hoje em dia aqui no Brasil quase não faz? Ligação telefônica mesmo. Porque geralmente a gente for ligar pra alguém, manda áudio, né? Ou usa o WhatsApp. E lá o WhatsApp, ele é proibido pra fazer ligação. Você não consegue fazer ligação do WhatsApp propositalmente, né? Porque é uma coisa muito lucrativa ali, você fazer ligação telefônica. E eles passam ali metade dos dias deles, gente, no telefone com alguém. Eu nunca vi uma coisa daquela, sabe? A pessoa não sabe escrever. Ela não te manda mensagem, ela te liga. E liga e fala, você vai andar no carro com alguém, a pessoa tá no telefone. A pessoa vai andar na rua, ela está no telefone. Tinha mulher que usava o próprio véu, né, a hijab, pra apoiar, assim, o telefone, que ela não precisava ficar segurando. Então ela podia andar na rua falando com alguém, ela não precisava ficar segurando o telefone. Você vai ver um monte de gente assim, ó, com o telefone encaixado aqui no véu, né, porque fica fixo, e aí ela vai segurar no ônibus, vai fazer qualquer coisa, porque ela tem que ficar falando. As pessoas falam no telefone, assim, o dia inteiro, eles fazem reunião de trabalho pelo telefone, eles fazem tudo que você comprar, tudo que você vai pedir um delivery, tá? Você vai lá, você vai pedir a sua comida, a pessoa vai te ligar. Assim que você compra, pede a comida, ela vai ligar pra confirmar: oi, você pediu a comida? Aí você vai dizer: sim, eu pedi a comida, você pode me dizer o endereço? Você já colocou o endereço, mas ele vai ligar de novo pra te perguntar. Aí você vai dizer: sim, o endereço é tal. Aí quando a comida estiver pronta, ele estiver saindo: olha, tô saindo, tudo bem? Tudo bem. Aí ele vai ligar de novo: oi, eu cheguei. Assim, a pessoa, olha só, pra você pedir uma comida, já são 4 ligações. É assim, não sei, gente, eu não sei, eu ficava muito estressada, porque o meu telefone não parava de tocar, as pessoas ligam por qualquer motivo. E se você, por exemplo, meu número, ele pertencia a outra pessoa, tá? Essa pessoa deve ter perdido a linha, e aí essa pessoa recebia muita ligação, era gente ligando assim o tempo todo. E aí eu atendia, né, porque ficava tocando, eu atendia, eu falava assim: ó, esse número não é mais essa pessoa. Aí eles não desligam, né? Foi engano, desculpa. Não, eles querem saber quem é você. Por que você tá com o telefone daquela pessoa? Me dá umas explicações. Não, e você é de onde? Por que você... Sabe, meu, é perturbador, assim. E aí, um outro ponto, assim, que eu aprendi lá é que você vai precisar se impor em diversas situações, né? Você transmite a mensagem através da sua postura, né? Através da sua postura e através da forma como você fala com a outra pessoa. Isso é uma coisa, assim, que eu demorei muito pra entender. E eu acho que para o brasileiro, né? Pela maneira como a gente é criado aqui no Brasil, isso é a coisa mais difícil de se adaptar, porque quando eu cheguei lá, eu não sabia, por exemplo, que se eu sorrisse para as pessoas, se eu desse atenção para as pessoas, eu estava indicando algo por exemplo, que eu tenho interesse naquela pessoa, que eu estou dando liberdade, né, para ela se aproximar de mim. E infelizmente o Egito, por ser um país um pouco mais fechado, né, nesse sentido, ali você não pode ficar dando muita brecha para as pessoas em nenhum sentido. Então, assim, não é um lugar onde as pessoas vão poder encostar em você, porque não é como a gente, que chega alguém, você abraça a pessoa, você aperta a mão da pessoa, a gente se cumprimenta com um beijo. Isso daí pra eles, gente, não tem o menor cabimento, sim, não tem cabimento, sabe? Então, esse distanciamento com as pessoas, eu acho que foi uma outra lição que eu tive que aprender para que eu conseguisse sobreviver ali, né? Você acaba tendo que se impor em diversas situações e você precisa manter uma distância das pessoas, você precisa sorrir menos, você precisa tratar aquela outra pessoa com mais frieza, digamos assim, porque senão você vai ter problemas, né? Uma coisa que muita gente lá eu assisti bastante vídeo antes de ir pro Egito e eu vi as pessoas
os turistas principalmente, né, que falam que o vendedor não deixa você em paz, né? Que são uma coisa muito séria, assim, o vendedor, as pessoas são muito insistentes, elas são extremamente insistentes. E por que essa insistência, ela vai acontecendo e ela vai aumentando, né? Você vai falando não e a pessoa, ela vai insistindo cada vez mais até você enlouquecer, né? Que é um ponto, assim, que eu vi em vários vídeos, é que as pessoas passam por esse estresse, porque ela fala não e o egípcio insiste, e ela fala não e o egípcio insiste, e aquela coisa chata, sabe? Você não consegue se livrar da pessoa, porque a gente tem um jeito, o brasileiro, ele tem um jeito sutil de dizer não quero. Você fala, ai, não, obrigada, não quero. Você não pode falar assim lá. Porque se você ficar assim nessas minúcias, né, tentando ser gentil, as pessoas não vão entender que você não quer. Você tá sendo educada, mas pra eles você não tá dizendo não. Você precisa dizer não de uma forma muito seca e fria. Eu não quero. Chega, não quero. Então você precisa ser mais rude, né? Até chega a ser um pouco rude, porque senão você não consegue ter paz. Isso vai servir lá pro vendedor, mas isso vai servir pra qualquer outra coisa, gente. Eles não têm problema em dizer não de uma forma extremamente seca. Eu não quero. Então, isso foi muito difícil pra mim. Entender que eu tinha que falar desse jeito, né? E tem uma outra questão. Isso eu vejo, por exemplo, muitas mulheres têm medo de ir pro Egito porque tem medo do assédio, né? Tem medo da questão, enfim, de ser uma mulher sozinha ali. E a principal lição que eu tiro disso, assim, porque, como é que faz, né? Pra você não se intimidar em relação ao Egito ou a um outro, pode ser um outro país árabe, que eu, como não morei num outro país árabe, eu não posso dizer que isso vai valer pra todos, tá? Eu vou dizer aqui, serve pro Egito, eu não sei como é num outro país, mas pra lá, se você for uma mulher sozinha e você estiver viajando pra lá, o que eu sempre fiz em relação a assédio e se sentir segura na rua é se impor, mas se impor é andar com a postura, o ombro sempre aberto, né? Aqui você não anda assim, você tem que andar assim, você precisa andar com a cabeça erguida e quando alguém te olhar, olha de volta. Isso é uma coisa assim, eles olham muito pra qualquer pessoa, não significa que eles estão olhando pra você porque você é especial ou tem alguma coisa em você que tá chamando a atenção deles, não, eles olham pra qualquer pessoa que passar ali. Então você faz o quê? Você olha de volta e encara essa pessoa que estiver olhando pra você. Se você vai olhar de volta, eles vão continuar olhando. E você continua olhando. E se você seguir olhando, eles vão parar de olhar e simplesmente vão desistir. Se você andar desse jeito e alguém te perturbar e você grita de volta, eu nunca esqueço, teve uma cena que eu vi lá, que eu acho que mudou a minha postura, né, completamente, assim, eu tava no Cairo, eu já fiz um vídeo aqui explicando um pouquinho como o Cairo, eu vou deixar na descrição do vídeo, era um pouco diferente de onde eu morava, o Cairo, ele é mais, assim, difícil, né, é uma cidade muito difícil pra você andar sozinho, então, tá, porque eu morei lá, eu sabia o que eu tinha que fazer, inclusive pra eu andar sozinha no Cairo, pra eu mudar pro Egito, antes de sair do Brasil, eu fiz aula de árabe pra que eu pudesse me comunicar com as pessoas, embora assim, eu só entendo o que tá sendo dito pra mim, eu consigo responder de uma forma básica, mas isso foi fundamental pra que eu pudesse fazer essa viagem sozinha, né, andar sozinha, ir pro Cairo sozinha, fechei negócios lá, eu tive que ir pra eventos, enfim, então eu fiz vários percursos ali dentro do Cairo sozinha. E aí eu tava passando ali, foi bem no comecinho, isso foi bem no comecinho mesmo, quando eu tinha chego lá. Eu tinha ido num evento, eu tava tentando voltar do evento, eu me perdi, não conseguia conectar a internet, então eu fui andando. E lá no Cairo tem uns tuk-tuks, que assim, eu não recomendo que ninguém, eu já sabia que eu não podia entrar no tuk-tuk. E nenhum estrangeiro deve andar naquilo, a não ser que você esteja acompanhado por um outro egípcio. Mas sozinho, nunca entre num tuk-tuk, nunca. No Cairo, não.
Começa a rodar com você, não querem te deixar descer, enfim, tem uma dor de cabeça tremenda, assim, não tem ninguém que eu conheça que fez essa experiência e que deu bom, sabe? Mas enfim, eu tava lá no Cairo, e aí um tuk-tuk parou, queria que eu entrasse lá. E eu tava no meio da rua, eu tava no meio do nada, assim. Eu falava, meu Deus, onde é que eu estou? Um lugar horroroso. Eu desesperada, assim, porque não tinha ninguém, sabe, em volta. E esse cara parou e ele começou a insistir. Entra. E eu ficava assim, não, obrigada. Não, eu não quero, obrigada. Moça, eu não quero, né? Assim. A postura que baixa, né? Eu, a cabeça baixa. E ele insistindo. E aí passou uma senhora. Ela ficou olhando assim pra ele, olhou pra mim. Ela percebeu o meu desconforto com aquela situação, né? Que eu não queria entrar e o cara insistindo e ele tava quase puxando no meu braço, assim. E aí, o que ela fez? Ela tirou o sapato dela e atacou na cabeça dele. Pá! Some daqui! Eu não sei as palavras que ela falou muito rápido, mas era algo, sai daqui agora! Não, deixa ele em paz, sabe? E aí eu entendi que era, não necessariamente eu tinha que tirar meu sapato e atacar na cabeça das pessoas, mas que era assim que eu tinha que lidar com situações como essa. Obviamente, você vê como a questão cultural assim, muda demais, né, de um lugar pro outro. Porque imagina aqui no Brasil, alguém começa a insistir pra fazer um negócio, dá uma chinelada na cabeça da pessoa, assim, não tem menor cabimento, né? Imagina essa cena, assim, que é isso, né? Assim, não tem cabimento. Mas lá, eu vi isso acontecer várias vezes, gente. A mulher tirar o sapato pra agredir um homem que tá incomodando ela, ou às vezes até no comércio, ela pediu um desconto, a pessoa não deu, ela já arranca o sapato. O que é? Então, assim, foi um choque, tá? Foi um choque absurdo. Eu nunca tirei meu sapato pra tirar em ninguém lá. Mas eu aprendi que eu tinha que gritar. Eu tenho que gritar pra você entender o que eu quero ou o que eu não quero e você vai me deixar em paz. É assim que funciona. Se alguém te perturbar, você grita, ele vai embora. Aí eu consegui viver lá os 2 anos dessa forma. A gente entendeu, né? Não só eu, como a minha família também entendeu que funciona assim. A pessoa disse uma coisa que você não gostou, você não concordou, grita com ela e ela vai gritar de volta com você e você vai gritar com ela de volta e vai ficar nessa discussão maluca, assim. Mas aí ele entende e cai fora, entendeu? Aconteceu, sei lá, uma vez o Uber tentou me dar um golpe, tá? Eu já tinha passado pela situação ali da chinelada da senhora, então já tinha entendido o que eu tinha que fazer. Esse Uber ficou assim, falando que o Uber mudou, que eu tinha que pagar não sei quanto a mais, assim. Aí eu comecei a gritar. Isso é mentira, que isso não funciona assim. Eu abri a porta do carro, aí ele falou assim, não, porque eu comecei, grita assim, loucamente, sabe? Abri a porta do carro e saí, ponto. Ele não vai atrás de você, ele não vai fazer nada. Responder, enfim, você pode reagir, não é um problema. Reagir com palavras, você não vai sair socando a cara das pessoas, não é isso que eu tô falando. Mas você ouviu uma coisa, bate de frente, não abaixa a sua cabeça, porque se você abaixar a cabeça, aí é que tá o problema. Aí é que você toma golpe atrás de golpe, você toma desaforo atrás de desaforo, é aí que tá o problema. Então isso pra minha vida foi extremamente importante, extremamente importante. Óbvio que aqui no Brasil eu não posso praticar esse comportamento, porque eu vou acabar, como diz meu irmão, levando um tiro, né? Não posso fazer isso aqui. Mas eu sei que toda vez que eu entrar ali, é assim que eu tenho que lidar. Então foi um processo, né? Um processo de quase uma reconstrução para eu poder viver ali. Eu me transformo numa outra pessoa quando eu entro em uma situação como essa. E quando eu ando na rua, eu andei na rua, coisinha e vem com as brincadeiras sem graça deles, lá, umas piadas toscas. Você olha assim que ele vai parar. E é assim. Se vai fazer uma viagem pra lá, obviamente que você não vai também usar isso pra fazer coisas que não fazem sentido, né? Tipo, tenha bom senso, né? Se alguém realmente tá te enchendo o saco, se a pessoa te extorquiu, se a pessoa não quer te deixar em paz. E aí, a última coisa, que foi a que eu mais... Aí, no caso, eu gostei, né? Foi uma adaptação muito fácil pra mim, porque... E que me surpreendeu muito, é a questão da segurança, né? Segurança em você poder andar a qualquer hora,
poder andar com o seu celular na sua mão. As pessoas, gente, as pessoas andam com dinheiro na mão, bolo de dinheiro na mão, contando assim, ó. E não acontece nada. A ideia de um assalto, né, como a gente tem aqui no Brasil, que chega alguém armado pegando o que é seu, quando eu contava isso lá, eles achavam que eu tava enlouquecida, assim, mentindo, porque eles não... assim, pra eles isso não faz sentido, isso não existe, né? Não é que não existe roubo lá, existe sim, menor do que o nosso, sem arma, a população não é armada, tá? As únicas pessoas que têm arma lá são da polícia ou do exército. A polícia é militarizada, então é uma coisa só, né? Ali, o exército e a polícia, eles trabalham em conjunto e eles têm arma. O controle de acesso à arma lá é altíssimo, então a população é praticamente 100% desarmada ali. Vendo no banco, eu ficava chocada, gente. O bolo de dinheiro bem na minha frente, assim, ó. A segurança é zero. Zero. Eu digo segurança no sentido assim, a proteção do dinheiro ali no banco era um absurdo, eu não acreditava naquilo, sabe? Primeiro, caixa eletrônica na rua, as pessoas sacam dinheiro na rua, as pessoas largam as coisas delas, vão tomar café, largam o computador na mesa, largam... E eu percebia que quem fazia isso mais eram os próprios egípcios, que já confiam ali no lugar onde eles estão. Mas os estrangeiros têm um pouco de medo também, eles ficam meio assim de, não, vou deixar algumas coisas aqui, se alguém pegar, né? Porque esse pensamento não é só do Brasil, não. Na Europa também tem muito furto, né? É um lugar que tem muito furto. E aí tinha muito europeu lá, e eles ficavam com medo. Mas que de fato você pode deixar. Imagina, os carros ficavam com o vidro aberto, as casas abertas, a bicicleta, ele ligava, né? A bicicleta assim, sem nenhuma trava, nada, no meio da rua, assim, no meio da saída ali do condomínio. E nada. Às vezes você tava no meio de uma avenida, uma bicicleta parada assim, sem o menor problema, te dando com um MacBook assim embaixo do braço pra ir pra algum lugar. Isso eu amei. Acho que foi a coisa que eu mais gostei lá. Foi o fato de eu me sentir segura pra andar com as minhas coisas, pra não ter medo de andar com as minhas coisas na rua. Não que eu tenha nada muito valioso pra andar na rua, mas essa sensação, ela não tem preço. De você não precisar ficar pensando, eu não vou poder usar isso porque senão vou me roubar ou vai chamar atenção. Tanto faz. Tanto faz. Você pode andar com o que você quiser. E a hora que você quiser. Eu acho que isso foi realmente isso. Eu vou mencionar aqui que isso valeu pra mim, principalmente no Mar Vermelho. Eu acho que o Mar Vermelho é uma das regiões mais seguras do Egito. O Cairo, ele também é muito seguro. Existia algumas pessoas que pegavam o que tinha no seu bolso. Eu já vi isso lá. Mas fora isso, gente, assim... É muito, mas é muito seguro. Então, assim, isso foi o principal que eu tive que me adaptar, mas isso foi tão fácil de adaptar que eu nem considero ali uma adaptação. Foi aprender a não ter medo de andar na rua, porque eu tenho muito medo. Isso é uma coisa que no Brasil eu ainda não superei, né? Ainda mais tendo ficado 2 anos nessa vibe aí. Quando eu voltei pra cá, nossa, me deu assim, até uma sensação deprimida. Eu fiquei deprimida. Eu tenho pavor de andar na rua aqui. Eu não consigo me libertar disso, sabe? Então, pra mim, isso é muito importante. E foi muito importante ter acesso a essa liberdade pra andar com as minhas coisas. E é isso, foram essas as principais mudanças. Óbvio que, como eu disse, o Egito é muito diferente, então essas foram algumas das mudanças que eu tive que ter pra viver lá. Mas se você tiver alguma dúvida específica sobre o Egito, escreve aqui nos comentários, porque às vezes eu não sei o que pode ser uma dúvida comum das pessoas, né, em relação a esse lugar tão diferente, né. E para mais conteúdo sobre viagens, nomadismo digital, curtam e se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos.